Olá, meu quarto D, tudo bem com vocês? Quarta-feira, já chegamos na metade da semana, falta apenas 2 dias pra gente entrar de férias, então vamos se animando, colocando as atividades em dias e sem enrolação, vamos também continuar com nossa aula, tá? Página 231 do nosso livro de língua portuguesa, palavrinhas terminadas com o final de eu, eu e el. É com U, é com acento e é com L, tá? Temos duas diquinhas pra gente distinguir o som dessas palavras. Primeiro, quando a gente tá colocando, quando a gente vai falar uma palavra que ela tem esse som aberto, como chapéu, ou então como anel, essas palavras, ou ela é com L, ou ela é com U e acento. Já as palavras que terminam em E com U, tem um som fechado, então elas a gente consegue identificar de cara, assim que lê, a gente já sabe, assim que ouvir a palavra, a gente já sabe como que vai escrever ela corretamente. Como a palavra comeu, mexeu, mas... professora, como é que eu vou saber as palavrinhas que terminam com EL e E com U e acento, né? Lendo. Quanto mais a gente lê, mais a gente conhece as palavras, mais a gente vai saber como que elas escrevem. Por isso que a leitura é fundamental para a aprendizagem. Não só com as informações que a leitura traz, mas também com essa decodificação de palavras que a gente vai fazendo cada vez que a gente lê, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Leia os versos, observe as palavras destacadas. Era uma vez um filhote de cascavel. Se distraiu, comeu um chapéu. Leia em voz alta as seguintes palavras destacadas nos versos. Leiam aqui em voz alta as palavras destacadas no verso, né? Cascavel, comeu, chapéu. O que você nota quanto ao som da sílaba, né? Quanto ao som, o que é que você nota quando a gente vai falar a palavra chapéu e a palavra comeu? A dica que eu vou lhe dar para você formular essa resposta é que na palavra chapéu, a pronúncia do E é um som aberto. E na palavra comeu, o E tem um som fechado. Comeu. Chapéu, certo? Aí você vai formular essa resposta aí e a resposta é nesse sentido, é só na questão do som. E agora na letra B. E quanto à escrita da sílaba, ou seja, qual é a diferença que você vê entre a palavra chapéu e comeu? A diferença é essa que vocês estão vendo, que uma tem acento e a outra não tem acento. Essa é a diferença, tá certo? Veja que a gente consegue responder só prestando atenção de como que a gente vai ler. Na letra A, ele pede quanto ao som. Então, a gente sabe que um tem um som aberto e a outra tem um som fechado. Aí, na letra B, está perguntando quanto à escrita. Se vocês fossem ler esse exercício, vocês poderiam achar que era uma coisa bem mais difícil, mas não, é só a gente prestar atenção, tá? No que tá escrito e ver que as respostas não são tão difíceis, tá certo? Aí na letra A ele pede o que é que você vê de diferença no som e na letra B o que é que você vê de diferença na escrita. Apenas isso, tá? Agora na letra C. Compare agora as palavras cascavel e chapéu. O que você observa quanto ao som no final das duas, ou seja, é a mesma questão, só muda as palavras, tá? Aí essa eu não vou dar mais dica porque é a mesma resposta. O que você observa quanto ao som da palavra cascavel e a palavra chapéu, tá? Aí você vai escrever. E o que você percebe quanto à escrita? Qual é a diferença da escrita nessas duas palavras? Cascavel e chapéu. Apenas isso, nossa atividade de língua portuguesa de hoje terminou de responder. Vamos agora para matemática. Matemática, nós vamos relembrar um assunto que a gente já estudou, que é sobre prismas e pirâmides, tá certo? É uma revisãozinha. Para quem entendeu o assunto, vai ser fácil, mas eu vou ajudar vocês nas respostas, tá?
página 198 e 199. Vamos aqui ler a primeira questão. Catarina pintou com tinta e carimbou todas as partes de uma caixa em uma folha de papel. Veja ao lado o desenho que ela obteve. Pronto, ela pegou uma caixinha, pintou e começou a carimbar cada lado da caixinha numa folha, tá? Observe as caixas representadas abaixo e contorne aquela que Catarina utilizou para carimbar a folha de papel. Qual dessas 3 caixas que Catarina, você vai circular qual dessas 3 que Catarina utilizou para fazer esse molde? É muito simples, olha. A gente de cara já observa que não foi um cubo, porque aqui tá uma base, tá uma face retangular. Aqui é quadrada, aqui a gente já descarta, tá? E a gente percebeu que temos 4 faces aqui e mais 2 faces aqui, não é? Então, se aqui essas duas, ela tá com uma base, e essa aqui é o que tá do lado. Então, a gente já sabe que é um prisma de 4 lados. Qual desses dois aqui que tem 4 lados? Que esse aqui a gente já descartou, né? Aí, você vai circular qual desses dois, tá? Muito fácil, tá bom? Próxima questão. A professora de Roberto levou pedaços de cartolina nos formatos abaixo e fita adesiva para os alunos montarem um modelo de pirâmide de base quadrada. Aí temos a pergunta, aqui nós temos os desenhos que a professora levou. Aqui fica mais fácil para eu mostrar. Aqui, ó. Pronto, agora eu tô vendo. Agora vamos aqui, a perguntinha, letra A e letra B. Contorne acima os pedaços de cartolina que devem ser usados para montar o modelo dessa pirâmide. Qual é o modelo dessa pirâmide? Essa pirâmide, ela é de base quadrada. A gente sabe que uma pirâmide, ela tem o modelo, ela tem uma vértice, essa ponta. Toda pirâmide, ela é montada assim e nós temos uma base para a pirâmide, né? Então, a pirâmide, ela vai ter os lados dependendo da base. Aqui a base, ela é quadrada, então a gente vai precisar de 4 lados. Se aqui ele tá dizendo que é para formar uma pirâmide de base quadrada, então a gente tem que pegar logo o quê? Circular logo o quê? Uma base quadrada. A primeira coisa que a gente vai circular é essa aqui. Se a base da pirâmide tem 4 lados, nós vamos precisar de 4 triângulozinhos para formar a pirâmide, não é isso, gente? Pronto, então a resposta eu já dei. Vai circular esse quadrado e os 4 triângulos, ok? Agora a letra B. Quantos triângulos seriam necessários para montar uma pirâmide de base pentagonal? A gente sabe que pentagonal, né, é uma base de 5 lados. Se numa base de 4 lados, de um quadrado, né? De base quadrada. A gente precisou de 4 pirâmides. Quando a base vai ter 5 lados, a gente vai precisar de quantas? De quantos triângulos a gente vai precisar? Essa é a resposta, ok? Agora, vamos para a próxima página. Observe ao lado o molde que Beatriz usou para montar um modelo de sólido geométrico e responda as questões. Qual modelo de sólido geométrico Beatriz obteve ao montar o molde? Olha. Vejam que aqui a base, a gente quando olha esse desenho aqui, a gente vai pensar que vai ser o quê? Uma pirâmide, né? Mas não. Ela vai ser um prisma. Por quê? Porque a base dela vai ser o triângulo. Então, ele vai ser um prisma de base triangular. Tá vendo, ó? Que nós temos um triângulo e três faces aqui, não é? Duas faces, que são triângulo, e 3 faces retangulares, tá certo? Então, aqui vai ser um prisma de base triangular. Essa é a resposta. Um prisma, gente, qual a diferença de prisma e de polígono? Lembra? Ó,
Polígonos é isso aqui separadamente, ó. Isso aqui é um retângulo, é um polígono. Isso aqui é um triângulo, um polígono. Um prisma é a união de vários polígonos que formam, que eles têm base, né? Se a gente montar um polígono, ele não fica em pé, porque o polígono é só o desenho, é uma linha reta, né? Que não se cruza, vários lados e tal. A gente já vê essas regrinhas, não é? E eles sempre se fecham. Já o prisma, ele tem sempre as faces e tem bases, né? Que dão estrutura, que dão profundidade ao prisma. Então, é essa a diferença, ok? Então, a resposta aqui já foi dada. Vamos para a próxima. Quantos vértices e quantas faces esse sólido geométrico tem? Eu já disse quantas faces tem, né? Faces nada mais é como se fosse a parede. Face é a parede do prisma. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ter 5 faces. E quantos vértices? Professora, eu só vou conseguir ver os vértices se ele tiver montado. Não. Vértices são as quinas. É os pontinhos em que eles vão se juntar. São as quinas de um prisma, tá? Então, ó, é só a gente ver as quinas desse prisma, ó. Temos 1, 2, 3, 4. Aqui, tá vendo as pontinhas? Tô só contando as pontinhas, ó. 5, 6. Então, aqui vai ter 6 vértices. 5 faces e 6 vértices, ok? Eu tô respondendo com vocês, ajudando, que eu sei que algumas pessoas vão ter dificuldade, tá certo? Por isso que eu tô respondendo junto com vocês. Próxima questão. Escreva de qual sólido geométrico é cada um dos moldes representados a seguir. Esse aqui é muito fácil. Eu só quero que vocês me digam o que aqui vai ser pirâmide e o que vai ser prisma. Gente, pirâmide a gente sabe o modelo dele. E o prisma, ele não tem essa parte pontiaguda. Então, nós temos aqui. A dica que eu vou dar é que nós temos 2 prismas e 2 pirâmides, ok? Nesses 4 desenhos, tá certo? Agora, próxima questão. Tales descobriu que é possível montar um modelo de cubo usando 11 moldes diferentes e tentou desenhar algum deles. Veja, aí a pergunta é, qual desses moldes, quando montado, não formará um modelo de cubo? Como esse também é mais complicado da gente pensar, eu vou dar uma ajudinha para vocês, tá certo? Eu vou responder com vocês. O único modelo aqui, que se a gente recortasse, desse para montar, a gente só ia chegar à conclusão se montasse, né? Mas o único modelo aqui, ó, que não formaria um cubo, seria esse amarelo. Por quê? Se a gente for dobrar e juntar, essas partezinhas vão se encontrar e não vai dar para fechar um outro lado do cubo, vai ficar um cubo com a parte aberta. Tá certo? Esses outros todos dá pra gente fazer um cubo. Agora, esse amarelo não dá, tá bom? Aí essa é a resposta. Concluímos nossa aula de matemática com muita ajuda, com muita ajuda que eu entendo que a gente não tá numa sala de aula para perguntar, para tirar as dúvidas, para ter mais exemplos. Por isso que eu ajudei nesse exercício, tá certo? E nas quartas-feiras nós temos aula de ciência. Não, ciências não é na segunda. Nós temos aula de história, tá? Abram aí o livro da página 98 e 99. São 2 perguntinhas bem pequenininhas, então vamos ler as informações aqui, ó. O Brasil é um grande produtor agrícola. Produz soja, milho, cana-de-açúcar, café, laranja, entre outros. Desde os primeiros tempos da colonização portuguesa, aqui se cultiva cana-de-açúcar, algodão, mandioca, arroz, entre outros produtos. E se pratica a pecuária, que também é uma atividade do meio rural. Depois da independência, surgiram no Brasil as grandes plantações de café. Outros cultivos são mais recentes, como o da laranja e o da soja. Ou seja, gente, tudo que planta nessa nossa terrinha rica dá. O nosso país, graças a Deus, é um país que tem um solo fértil, tem um solo rico. As pessoas passam fome, a gente tem dificuldades de administração, justamente por causa das pessoas que vão
pro poder e só pensa em roubar. Mas se tem uma coisa que o nosso país é rico, o que plantar dá, porque o clima é maravilhoso, faz sol, faz chuva, dá para nascer todo tipo de alimento. Veja que aqui, só nessas informações, a gente falou quase 20 tipos de alimentos que a gente produz aqui no nosso país, tá? Agora vamos para aqui, outra página. As atividades agrícolas e pecuárias são muito importantes. Por quê? Produzem alimentos para a população das cidades e do próprio campo. Arroz, feijão, carne. Lembrando que agrícolas é tudo aquilo que a gente planta, né? E pecuária é mais na parte de animais, de gado, de galinha. Aí fornece o leite, ovo, tal e tal. Aí, vejam só. Aí, a agrícola e pecuária, eles produzem alimentos, né? Para a cidade e para o próprio campo, que é o arroz, feijão, carne, mandioca, milho, frutas, verduras, entre outros. Fornecem matéria-prima para a indústria, soja, algodão, milho, café, cana-de-açúcar, cacau, entre outros. Agora, as perguntinhas aqui embaixo, ó. O Brasil é um grande produtor e exportador de produtos do campo. O que é exportar? Eles produzem aqui e exportam para fora do Brasil. Gente, tem muita verdura. Você pensa que uma laranjinha é baratinho? E lá em outros países, não, porque na terrinha deles, de muita gente, principalmente aquelas terras que fazem muito frio ou que fazem calor demais, não dá para fazer plantação. Então, ele tem que pegar de um país onde a plantação, onde tudo que se planta dá, né? Então, o Brasil, ele exporta muita coisa para fora. Aí, o que é que vocês vão fazer? O Brasil é um grande produtor e exportador de produtos do campo. Converse com seus colegas e liste alguns produtos que o Brasil exporta. Como a gente não tem como conversar com nossos colegas, eu quero que vocês façam uma pequena pesquisa, pode ser no Google, e pesquise alguns produtos que o Brasil exporta para fora, tá certo? E a segunda questão é: que produtos o campo pode produzir para a nossa alimentação? Se você quiser copiar tudo que tem aqui, pode copiar. Ou então vocês escrevam o que vocês já sabem da cabecinha de vocês. O que é que a gente produz até aqui perto da nossa região, né? O que é que o campo pode produzir para nos alimentar? Essa perguntinha é muito fácil. Concluímos nossa aula de hoje. E eu espero que tenha ficado tudo claro, que tenham entendido. Mas, se não entenderam, é só me perguntar lá no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês, tá certo? Um beijo grande e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.